Eu quero desde já agradecer antecipadamente pela sua presença e pelo seu tempo. Desejo que você possa ter mais produtividade nos seus projetos e na sua vida, e que não falte tempo para aquilo que é importante para você. O foco desse webinário, pessoal, é falar sobre planejamento de projetos. Em alguns momentos, a gente vai tratar um pouco da gestão também desses projetos. Mas 3 avisos importantes. O primeiro aviso, e é muito importante, é que todo o material, todo o conteúdo, todos os arquivos vão ser disponibilizados, tá? Os slides da apresentação, mapa mental, os arquivos de formulário, Excel, enfim, tudo vai ser disponibilizado para você. Além disso, a gente recomenda que você pudesse o quê? Participar do nosso grupo de WhatsApp para conhecer a nossa versão mais nova, que é o Neotrit 7.0. Aqui no canto esquerdo, ó, no menu de equipes, quando você acessa a equipe, todas as funcionalidades estão aqui dentro. Quando você clica em projeto, te leva a acesso aos projetos, e aqui em cima você pode o quê? Gerenciar os seus projetos, uma funcionalidade nova. Então vale a pena você conferir. Basta participar do grupo do WhatsApp. No canto direito, a posição do filtro mudou lá. Antes ela ficava aqui em cima e agora está aqui para você poder fazer os filtros. Além disso, implementado funcionalidades de inteligência artificial e aqui, minha agenda. O pessoal pedia bastante e já está funcionando, tá? Então vale a pena entrar no grupo do WhatsApp para você testar. E o terceiro aviso importante é justamente suas dúvidas e perguntas. Qualquer dúvida, pergunta, comentário, manda para a gente no chat. Nós vamos compilar essas dúvidas e perguntas e no final a gente vai responder todas elas. Então, como foco do evento, aqui na Neotri a gente faz muito atendimento e a gente faz também o quê? Muita consultoria. E com isso a gente identifica muitos problemas de produtividade nos projetos, produtividade na equipe. E o que a gente tem feito para ajudar a solucionar essas questões? Primeiramente, identificar esses fatores. Vários deles têm a ver com mau dimensionamento da atividade por dia, tem a ver com um excesso de notificações chegando de vários lugares. Outros problemas, prioridades conflitantes, várias demandas chegando ao mesmo tempo e você tendo que decidir o que realmente é prioridade. O planejamento inadequado, a comunicação ineficaz e algumas atividades sendo entregues com muita frequência fora do prazo. Diante das várias fases do projeto, e mais uma vez reforçando, o nosso foco é a fase do planejamento, é preciso contar com o quê? Com tecnologia produtiva. Tudo que tiver de melhor no mercado dos métodos ágeis, você deveria poder aplicar no dia a dia para que seus projetos fossem realizados com maior eficiência e com eficácia. Para isso, é importante o quê? A gente usar de um sistema que mostre claramente como andam os seus projetos. De todos os projetos que você tem, qual que é o projeto de maior prioridade? Como estão os indicadores desse projeto? Considerando as várias fases do projeto, quando você tem um planejamento e precisa monitorar, controlar a execução desse planejado, os problemas surgem quando começam a aparecer demandas inesperadas. E aí isso pode sim atrapalhar o seu planejamento. Por isso a importância de uma ferramenta que te ajude a mostrar claramente os seus indicadores. Como que está o planejamento do seu projeto. O planejamento, ele está realmente funcionando? Então, diante de todas essas necessidades, a pergunta que pode estar vindo na sua cabeça agora é: tá, Marcelo, mas como fazer isso? Antes de aprofundar no como fazer, eu quero aumentar um pouco os motivos do porquê você realmente querer fazer isso. Existe um artigo, e esse webinário, nesse artigo, nós vamos disponibilizar esse artigo, e a gente também recomenda que você fizesse o quê? Dentro do possível, a leitura desse artigo. Porque ele vai complementar tudo que eu estiver falando aqui. Então, a gente vai disponibilizar esse artigo. E agora, alguns modelos. Existe um modelo da tríade do tempo, que é um formulário de projetos. Então, a gente vai fornecer também esse material, mas o que você pode fazer? Com certeza, você já utiliza alguma ferramenta para o seu projeto. Mas, basicamente, a estrutura, o modelo, são modelos que funcionam. Você pode, então, ter aqui o nome do projeto, as horas totais, todos os detalhes do seu projeto. Além desse formulário, existe um planejador para projetos.
com 5 grandes etapas. Diante disso, pensando nos seus projetos, olha um modelo de projeto que a gente tem aqui, com muita frequência é realizado, que é o projeto de implantação do Neotrid nas empresas. Esse material também vai ser disponibilizado, tá, pessoal? É um PowerPoint onde o desenho desse processo para a implementação do Neotrid nas empresas, olha lá, seguem algumas etapas. Diante dessas etapas, existe o cronograma, existem os usuários que vão usar o sistema. Então, diante disso, a gente vem, então, ajudando a definir a estratégia de produtividade para implementar a ferramenta, e aí a gente tem essa visão completa dentro do Neotrid para fazer a gestão. Diante disso, imagine o seguinte projeto: desenvolvimento de uma nova logomarca para a empresa. E aí você preencheu o formulário, com a intenção de ter ali o seu projeto preparado para o quê? Para levar diretamente para a ferramenta. E como que ficaria numa ferramenta produtiva a gestão desses seus projetos? Esse seria o cenário. Essa é a visão que você tem do planejamento de todos os seus projetos quando cadastrado dentro da ferramenta Neotrid. Você tem aqui claramente o nome do projeto, as atividades do projeto, os responsáveis, o tempo previsto. Então, todas as atividades aqui ela tem previsão de ser realizada no mesmo dia, lá. E aqui uma classificação, se está urgente, se é importante, se é circunstancial. A gente ainda vai falar desses conceitos. Mas você teria aqui um acompanhamento completo, ó, de todos os projetos em andamento. Só que agora eu quero visualizar por entregas e quero visualizar só a implantação do sistema Neotrid. Ou seja, eu quero ver as etapas, as fases desse projeto em andamento, e olha como que fica essa visão para a gente dentro da ferramenta. Olha lá. A fase da implantação, a fase do acompanhamento e a fase da mensuração. O Neotrid, ele conta com um acompanhamento, olha lá, ó, gráfico dos seus projetos. Você consegue saber claramente se o seu projeto está dentro do prazo, se não está no prazo, quanto tempo ainda resta, qual foi a última atividade executada. Dentro de cada projeto desse, você consegue visualizar lá todo o cronograma e as entregas aqui, podendo ser usado para várias finalidades. Uma delas é a questão das etapas, fases do projeto. E aí pode vir várias perguntas, né? Ok, Marcelo, fantástico isso que você está mostrando, mas eu quero saber mais um pouco sobre o projeto. Por quê? Os projetos eles são crucialmente importantes. Pode estar acontecendo de você ter aí 60%, 70% do seu tempo sendo dedicado a projetos e não existe ali, em alguns momentos, uma clareza de qual que é esse projeto, a delimitação desse projeto, um escopo muito claro. O pessoal sempre me pede, Marcelo, sempre que possível, traga algumas dicas de literatura. Esses livros, pessoal, vários deles eu utilizei uma parte ou outra para me ajudar aqui a construir esse webinar. São livros realmente significativos para quê? Para que você tenha mais conhecimento, mais domínio sobre o projeto. Não é que você não tenha domínio e conhecimento, mas aqui pode ser que essa literatura aumente um pouco mais aí alguns pontos que podem te ajudar a fazer uma melhor gestão e, nesse caso, planejamento de projetos. Diante disso, pensando que o seu projeto ele é movido a partir de uma demanda específica, como que a gente pode, então, fazer para quê? Para que a ferramenta ela tenha essa organização de todos os projetos, você possa gerenciar não só o projeto, mas o plano de ação, as atividades, esse cronograma como um todo, e também a gestão de tempo. A gestão de tempo ela é fundamental porque nela você consegue fazer de forma muito prática a redução dos custos. Diante dessa necessidade de usar uma ferramenta que consiga organizar e controlar tudo isso, existe a metodologia também. Antes de falar de metodologia, imagine o seguinte cenário. Você tem vários projetos em andamento e precisa verificar o status de todos eles nesse exato momento. Então, foi realizado um planejamento e agora você quer saber como que está todos os projetos. Quando você vai visualizar individualmente, olha lá, você tem esses indicadores do projeto, dias restantes e as atividades, como que está o andamento. E também os status. Agora, pensando nessa gestão completa, olha essa visualização. Essa tela aqui, para quem precisa refletir, precisa analisar,
precisa acompanhar e saber como que está realmente a produtividade, ela é a tela mais completa. No canto esquerdo, você tem claramente aqui, ó, condição de olhar e identificar o quanto a sua equipe está estressada, o quanto a sua equipe está sendo pressionada a entregar resultados com alto estresse. Por quê? São as urgências. Quando mapeamos as urgências e começamos a categorizá-las para identificar quais são os problemas reais em cada urgência dessa, estratificando isso e pensando em Pareto, olha, 60% das minhas urgências tem a ver com clientes, com fornecedor, com erros. Isso ajuda a gente a criar uma condição de quê? Resolver esses problemas. Como o foco do webinário é a questão do planejamento, no canto direito aqui, ó, você tem um status. Aqui é um status completo de tudo que estivesse passando dentro do sistema. Mas você consegue vir aqui e visualizar somente do projeto que você quer analisar. Na medida que vai descer na barra de rolagem, vai tendo aqui uma série de outros indicadores. Eu só quero me ater mais um pouco nesse daqui, ó, porque aqui tem uma série de questões bem relevantes. A primeira, completado com atraso. Quer dizer que completou fora do prazo. Perda de prazo é problema para todos nós. A partir do momento que você sabe qual atividade está sendo completada fora do prazo e identifica o motivo disso, a razão, fica mais fácil você corrigir. Da mesma forma, tem indicadores aqui, ó, de atividades em espera, pausadas, aguardando. Então, tudo isso aqui embaixo vai mostrar diretamente no projeto. Ó. Então, qual projeto está com esse indicador, com esse cenário? Ó? Agenda dos colaboradores, qual projeto está sendo priorizado e, por fim, a questão de categorias nos projetos. Já já a gente fala mais um pouco sobre isso. Nesse caso, a análise está por horas, mas eu poderia ver por quantidade de atividade. Eu tenho 10 atividades no dia, completei 6, 60%. Ficou 40% atrasado. Então, nesse sentido, dimensionando melhor as atividades no dia a dia, o planejamento funciona melhor. Por isso, a importância de uma metodologia que nos ajude ao quê? A identificar como planejar, como fracionar melhor as nossas atividades. Olha como que muda o cenário analisando por quantidade de atividade. Os mesmos dados, mas olhando só a quantidade, não olhando horas, não olhando tempo. Vamos considerar agora preço, o custo. Você foi lá e incluiu na ferramenta o custo de cada colaborador do seu time, da sua equipe, ou participante do projeto. O sistema vai gerar, a partir dos mesmos dados, o custo, e aí considere o circunstancial como aquele custo de desperdício. Então, a primeira dica é essa. O circunstancial é desperdício, desnecessário, perda de tempo. Então, tem a ver com retrabalho, interrupção indevida, situações que você perde literalmente o seu tempo. Mas vamos ainda continuar na questão de projetos e planejamento. Considerando essa gestão, para que a gente consiga reduzir custo, ficar perguntando se está feito ou não é muito ruim. Então, você consegue, com o sistema, saber claramente como que está o andamento dessas atividades, sem precisar perguntar. Então, uma série de benefícios. Mas eu não quero focar na ferramenta. Eu quero focar no quê? Quais os problemas hoje afetam o planejamento de projetos? Quais são os problemas hoje que deveriam ser resolvidos para que o planejamento funcionasse melhor? Então, existem modelos, você pode aplicar, mas mesmo assim, a gente identificou uma série de problemas que fazem com que o caminho a atingir ele seja mais complicado, mais conturbado. Primeiro, uma pesquisa que a gente fez com o pessoal do MP40, que é a Mentoria da Produtividade 4.0 do Christian Barbosa, 47% das pessoas querem ser mais eficientes no trabalho. Elas querem ser mais produtivas. Talvez elas tenham buscado como. O porquê elas já até sabem, mas elas têm buscado como. Imagina esse cenário. Você querendo ser mais produtivo, ser mais eficiente, e talvez a ferramenta está mais te atrapalhando do que ajudando. As pessoas estão buscando equilíbrio. Então, o propósito da ferramenta Neutrid é ajudar a gerir projetos, equipes, rotinas, mas o ser humano que está usando a ferramenta, ele é crucialmente importante, porque se ele não funcionar, nada funciona. Se o tempo dele não funcionar, nada funciona. As pessoas querem diminuir sua procrastinação. Então, diante disso, as pessoas reclamam, falta tempo. E a gente aqui na Neutrid, como um grande mapeadores de problemas e solucionadores de problema, vários deles relacionados a tempo, o que a gente tem feito para ajudar nesse sentido? Por quê? Se você tem várias prioridades conflituosas,
é um momento de você olhar para isso e começar o quê? Planejar melhor a sua gestão. Para isso, a importância de uma metodologia. Um método que te ajude claramente a olhar para o seu tempo e fazer ele funcionar melhor. Deixa eu voltar aqui na ferramenta para a gente fazer o que agora? Aqui em cima, ó, todos os seus projetos, de alguma forma, você tem o projeto, as atividades planejadas do projeto e as horas planejadas. Só que em algum momento, essas horas vão ser consumidas, vão ser gastas. E você quer o quê? Saber se está funcionando o seu planejamento. Então, aqui você pode montar essa matriz, ó, definindo os parâmetros no período que você quiser. E aí ele vai trazer todos os seus projetos por colaborador. Aí você pode usar outros elementos aqui, ó. Hora planejada, hora executada. E na hora que você carrega, ele vai trazer todos os dados que tiverem no sistema. Então, você pode fazer aqui uma boa análise de como está o andamento. Diante disso, pensando na necessidade de fazer com que os projetos realmente funcionem no dia a dia, eu vou pegar aqui esse projeto de uma planilha que a gente tem vários projetos listados, e você gostaria de pegar todos os seus projetos e importar diretamente para o Neutrid de uma única vez. Ao invés de fazer um lançamento manual, você quer o quê? Importar para dentro da ferramenta. Aqui tem projeto 1, 2, 3. Data de início, data de término. O que é importante nesse momento? Quando você for para importar, o caminho é muito simples, tá, pessoal? É só vir no nome da conta, depois de criada, localizar a integração. Então, vai ter aqui, ó, importar projeto. E aí, essa planilha já está disponível aqui. Basta você preencher ela. Existindo uma equipe criada no sistema, você pode importar e ele vai fazer o quê? Vai trazer imediatamente para você todos os seus projetos. Feito isso, o que você pode fazer num segundo momento? Todas as tarefas do projeto. Imagina você utilizando um project e você tem ali todas as atividades já definidas. Atividade, prazo, responsável. Então, você pode o quê? Localizar a nossa integração de atividades e importar. E, por último, existe uma integração que é do project. Olha como que fica no Neutrid quando você importa do project para o Neutrid, essa visualização que eu vou mostrar aqui agora. Então, vou pegar esse projeto 2. E olha que interessante. Ao importar, ele vai trazer o seu projeto, as atividades dentro do projeto, as atividades nas suas entregas. E aí eu falei que a entrega poderia ser usada para várias necessidades. Uma delas é a entrega ser um subprojeto. Imagine aqui está o seu cliente, o projeto dele, e ele tem vários outros projetinhos. Você pode trazer aqui como entrega, ó, o nome desse projeto. Imagina fosse um cliente com 3 jobs diferentes. Você pode usar a entrega para esses 3 jobs. Um projeto único do cliente e os 3 jobs sendo entrega. Várias empresas, inclusive a Neutrid, usa para sprint. A sprint, até essa data aqui, ó, tem essas atividades. O que não for feito nessa sprint, eu poderia lá, ó, levar para a sprint seguinte. E tudo que está aqui no projeto raiz eu poderia trazer para dentro da sprint. Lembrando que vários clientes também utilizam aqui, ó, como uma forma de fazer o Kanban. Mas tem a funcionalidade aqui em cima de Kanban. Ó. Ou seja, o Neutrid foi pensado, idealizado e construído para que você possa ter os detalhes da produtividade, te ajudar na gestão de tempo aprimorada e na colaboração. Quando você clica no Kanban, você tem um Kanban, um quadro específico desse projeto, e você pode criar as colunas aqui, ó, com o nome que você quiser. Então, pode ter coluna de aprovação, coluna de revisão. Então, você pode criar todas as colunas para fazer o quê? Uma gestão do seu projeto através do quadro e arrastando ó, para cada coluna. Porém, o Neutrid conta com uma tela que é a seguinte, ó. Quando eu dou play numa atividade, e essa atividade, então, eu quero priorizar ela, então aqui é a ordem de prioridade, então, uma atividade de 10 minutos, comecei a executar, e é desse projeto aqui, ó. Se você quiser visualizar o andamento, é só você clicar em visualização e execução. Nesse momento, você teria um acompanhamento, um monitoramento
da execução dos planejamentos. Todo planejamento que você tiver, ao iniciar, ao dar um play na atividade, olha o que acontece. Ele vem para a coluna em execução e aqui você consegue até interagir com o colaborador. Eu posso acessar essa atividade e ter uma conversa dentro dessa atividade, que seria o chat. Então, você tem a fazer, fazendo, o feito aqui, nessa última coluna, o aguardando, que é o que começou e pausou, e aqui tem todos os compromissos do dia, que seria o quê? As reuniões, atividades que têm hora marcada. Neutrid, ele separa 3 tipos de atividade: tarefa, compromisso e anotação, informação, conhecimento. O compromisso são os seus eventos, quando você cadastra no Google Agenda, no Outlook. As suas tarefas são atividades que você precisa fazer, você define um tempo previsto, não tem hora marcada no dia, mas você pode começar a fazer ela hoje e precisa de 3 horas para terminar, só que você tem um prazo para entregar até o dia 5. Então, você vai consumir essas 3 horas, começando hoje até o dia 5. Você poderia dimensionar essa atividade de uma forma diferente, mas é mais fácil a gente criar uma única tarefa, vincular o projeto, deixar essa tarefa para hoje, se somando a todas as outras tarefas que a gente precisa fazer. E aí, qual que é o problema? Quando você olha para suas horas alocadas do dia, o tempo não funciona. Porque você fica aqui, ó, super alocado. E a sua equipe, às vezes, replica o mesmo comportamento. Por isso, a importância da gente entender que a quantidade de atividade é relevante, mas as horas é o indicador que mostra se seu dia é viável ou não. Eu vou abrir aqui, como um título de exemplo, olha lá, 28 atividades planejadas para hoje. 7 horas e 52 horas. 7 horas e 52 minutos. 3 horas e 10 executado, falta 4 horas e 53. Quando a gente acessa qualquer uma caixa de entrada diferente, repare se isso não acontece com você. Vai chegar demandas relacionadas ao projeto ou não. Então, pode chegar no seu e-mail, no Teams, no WhatsApp, no Slack, no sistema interno da empresa. Cada atividade dessa que chega, ela não tem o tempo previsto, mas demanda que vai conflitar prioridades do seu dia. Por isso, a importância da ferramenta permitir a gente o quê? Aplicar um método. Quando a gente fala de método, parte do método é você o quê? Olhar para a ferramenta, saber o que está acontecendo no uso do seu tempo, mas propor como que eu vou usar o meu tempo para os projetos, onde a estratégia é, esse projeto aqui, ó, ele está sendo priorizado. Mas de acordo com sua estratégia, talvez esse aqui embaixo, ó, deveria ser o projeto que está com foco, né? Todos estão focados nesse projeto. Então a gente começa a ver problemas entre o desejado e o realizado. Para isso, a importância de classificar o tempo. E aí eu quero agora, nesse momento, trazer alguns insights para vocês, para melhorar, dentro do possível, a questão do planejamento. Se você tem ali um projeto em andamento, e esse projeto está patinando, um dos pontos que são extremamente importantes é o seguinte. Primeiro, quantos projetos você tem hoje? Se você puder deixar no chat, quantos projetos? Quantos projetos você tem nesse momento entre projetos que não iniciou ainda, projetos que já se iniciaram? Deixa para a gente no chat, só para a gente ter conhecimento do que realmente tem acontecido aí na sua gestão. Além disso, se você puder deixar, qual que é o nome do seu projeto mais importante? Qual que é aquele projeto que você gostaria, às vezes, de trazer para o Neutrid e contar com a ferramenta te ajudando a estruturar melhor esse projeto, a acompanhar, fazer toda a gestão? Eu vou pegar esse projeto aqui, ó, de um desenvolvimento de logomarca, e vou fazer um passo a passo muito rápido de um cadastro desse projeto. Como fazer, Marcelo? Então, agora vamos focar no como fazer. Aqui em cima, ó, menu projetos, visualizar tudo. Feito isso, botão novo no canto direito, e você já vai para a tela de projeto. Então, vou dar um nome para esse projeto. Vários clientes utilizam a cor como uma forma de legenda. Então, esse projeto é um projeto interno, esse projeto é um projeto ligado a fornecedor, a cliente. Então, você pode dar uma cor para esse projeto.
até tipologia do projeto, as cores diferentes pode ser uma forma de legenda dos projetos, o status, data de início e término, e agora o escopo, ou a descrição do projeto. Então, vamos novamente aqui e preencher aqui dentro. Ó. O escopo do projeto é crucialmente importante, porque é aqui que está delimitando o que é e o que não é esse projeto, até onde deveria ir. Ou um dos problemas que surgem é o escopo, né, ou a descrição ficar mal elaborada, e logo depois começa a surgir um monte de incremento, e aí o planejamento não funciona. Dentro da equipe ou das equipes, então você poderia ter várias equipes tendo acesso ao mesmo projeto, então, ou seja, um projeto compartilhado entre várias equipes, vários colaboradores, e aqui quem são os colaboradores que vão ter participação nesse projeto. Você poderia adicionar os colaboradores e até definir horas para gerenciar o custo. Uma categoria para esse projeto são projetos de gestão, de rotina. Você pode usar a categoria como marcador, tag, etiqueta, uma flag. Essa hashtag aqui, ó, é para você transformar um e-mail em tarefa já dentro do projeto. Existe um tutorial, um conhecimento, depois eu vou mostrar onde localizar, caso você precise. Todo e-mail você já quer transformar em uma tarefa, planejar lá para a semana que vem, mas está ligado a esse projeto. É uma demanda que veio e tem a ver com esse projeto. Exibir ou não as atividades dentro do projeto e a questão de quê? Lembrete. Você quer ser lembrado quantos dias antes do prazo se encerrar? Então, vou deixar aqui 3 dias, 5 dias, vou salvar. O projeto está devidamente criado. Agora, o que falta? As atividades. Então, o Alt-A é para anotação, Alt-T para tarefa, Alt-C para compromisso. São teclas de atalho. Eu vou pegar essa tarefa primeiro aqui, ó. Tarefa, tempo, dia, dentro da equipe, dentro do projeto, quem que é o responsável. E aqui o sistema foi idealizado pensando em todas as necessidades. Ó. Eu vou incluir aqui uma descrição dessa tarefa, eu posso adicionar informações, eu posso deixar aqui um checklist, como se fosse subtarefa. Mas nesse caso é realmente um checklist, tá, pessoal? A gente não tem aqui tempo para cada item desse, mas é uma alternativa para você fazer o quê? Um fracionamento dessa atividade em várias partes menores. Nesse caso, seria, na verdade, vários itens a serem verificados, né? Indicados aqui. Além disso, o que você tem mais? Eu vou salvar. No projeto, existe aqui a questão do responsável, existe o papel. O que é o papel? É a sua função no projeto. Você é o líder do projeto? Você é um colaborador no projeto? Projetista? Então, você pode ter na ferramenta o seu papel cadastrado e fazer com que o sistema reconheça esse papel. E a notificação, como que funciona, Marcelo? São os avisos, a comunicação imediata de toda mudança na atividade. Quando eu altero essa atividade, quem está aqui sendo notificado é alertado. Se eu delegar para outra pessoa, a pessoa recebe uma notificação e eu tenho aqui um acompanhamento aprimorado de toda a alteração. Então, planejada para o dia de hoje. Assim que salvou, repara que apareceu aqui embaixo, ó, mais ícones de funcionalidade. Lixeira, criar uma cópia, ó, duplicar, transformar em um compromisso. Uma atividade que eu vou gastar 3 horas e deixo como tarefa, eu tenho a flexibilidade de fazer durante o dia. Uma atividade que eu coloco com hora marcada de 2 horas da tarde até as 5, eu engessei o meu tempo. Essa é a diferença de você criar blocos de tempo e você trabalhar com tarefas. Tarefas te dá mais liberdade. Além disso, no lado direito aqui, depois do checklist, tem um histórico. Toda alteração na tarefa, ela é relevante. Porque aqui você consegue saber a seguinte situação. Você começou a fazer a tarefa e é interrompido. Continua fazendo, interrompido de novo. Aí você vê quantos momentos você é interrompido e o tempo não rende. Mapear essas interrupções é algo importante. É o que a gente faz aqui na Neutrid também. E aqui a conversa, que seria o chat dentro da ferramenta que você pode interagir nessa atividade. Pode ser no compromisso ou pode criar uma conversa totalmente independente de atividade. Pode anexar arquivo, mas olha que interessante, pessoal. Agora você precisa das informações desse projeto. Você clica nesse ícone, ó, e ele te leva nas informações. Repare que é o princípio da centralização. Você não precisa ficar buscando informação. Você não perde tanto tempo. O seu planejamento funciona melhor. Esse tempo aqui, ó,
pode acontecer de você gastar bem menos tempo e sobra mais tempo para as outras atividades. Ou seja, você cumpre antes do prazo previsto. Olha esse cenário. Você tem essa atividade que faz parte desse projeto. O projeto iniciou no dia 28 e aqui está a data de término. Só que você precisa de quantos dias para terminar essa tarefa? Comecei hoje e preciso terminar até o dia 2, segunda-feira. A pergunta é, por que você dimensionou essa atividade completa para o dia de hoje? Por que você não fracionou essa atividade de uma forma, ó, dividir ela e criar partes menores aqui e programar essas atividades dessa forma? Então, existe uma maneira melhor de fazer com que as nossas demandas elas sejam mais possíveis de realizar no dia. Porque se você já sabe que não vai fazer tudo no dia, por que você está deixando tudo para fazer no dia? Outro ponto extremamente importante. Ao invés de cadastrar manualmente, por que você não usa modelos? Provavelmente você já tem isso. Modelo para o seu projeto. Então, você pode ter um processo aqui, ó, de criação do seu projeto. Como assim, Marcela? Aqui no canto esquerdo, ó, processo. Eu deixei esses dois exemplos aqui. Mas aqui na Neotrid eu posso mostrar também do webinário. Até o webinário realmente acontecer e depois ter os próximos passos, disponibilizar os arquivos, a gravação, é um processo em andamento, mas é um projeto que se iniciou com a definição do tema e depois daquilo ali, uma série de passos importantes para que realmente o webinário acontecesse. Quando a gente vai para fazer uma implementação do sistema Neotrid nas empresas, seja para gerenciar só os seus projetos, os planejamentos dos projetos, as etapas, olha como elas podem ser criadas como um modelo no Neotrid. Olha lá. Atividades fora de entrega. A entrega, você pode definir um prazo, então em 2 dias precisa cumprir essas atividades. Passado 2 dias, ó, vem um acompanhamento. Passado 7, a mensuração de resultado. Para criar esse processo de um projeto que você vai ter em andamento, você arrasta aqui, ó, e vai definindo o que fazer, quanto tempo, quem que vai fazer, categorizar. Criado o modelo, você pode até criar processo dentro de processo, para que ele inicie um processo juntamente com outros processos. Então é fantástico, você pode criar entregas aqui. Se tiver qualquer dúvida, conta com a gente nesse auxílio, tá? Existe um treinamento, existe ali demonstrações que pode te ajudar a dominar a ferramenta. Por isso que eu falei que o porquê você querer fazer isso tudo é importante, porque você vai gastar um certo tempo, mas você vai perceber claramente uma mudança significativa na sua vida. Não só ingerir tudo que você precisa, mas o seu tempo ele não vai virar um inimigo. O relógio não vai virar um tirano na sua vida. Agora, eu vou startar esse processo só para que vocês possam visualizar a rapidez, como funciona. Ó. Iniciar. Vou colocar aqui, ó, projeto teste, data de hoje. Ele vai colocar a data de término para mim automaticamente esses 30 dias aqui. Eu quero criar um projeto para gerenciar esse projeto teste. Então, esse projeto seria um projeto com o nome do cliente. Quem que vai ser o consultor? Quem que vai ser o outro membro da equipe? O nome do cliente aqui. Eu vou deixar como projeto teste. E agora eu vou clicar no iniciar. Imagina você gerando todo o cronograma do seu projeto nessa velocidade aqui. Já distribuindo para todos os responsáveis envolvidos no projeto. E agora você fazendo a gestão, esse acompanhamento de como que está o andamento de tudo que você precisa gerir. Olha lá. Em poucos segundos já gerou para a gente, ó, todo o cronograma, respeitando dentro de qual equipe, o projeto, responsável, ó, tudo preenchido. E agora eu vou lá para dentro do projeto. E ele gerou para a gente, olha lá, ó, cada etapa, cada fase do projeto. E aí você tem aqui, ó, o ícone de relatório, para que esse relatório te ajude a gerir o seu planejamento. Ó. Pessoal, envie, por favor, as dúvidas, as perguntas de vocês, para que a gente possa, então, responder. Já já a gente começa a responder essas perguntas. Só quero passar mais algumas dicas aí
para você aplicar esse método que mudou literalmente a minha vida, e eu espero que possa te ajudar não só nos seus projetos, mas na sua produtividade de forma completa, tá? Quando você classifica o tempo, importante, urgente ou circunstancial, em algum momento você precisa dedicar um tempo para analisar, para refletir. O que é o importante? O que é o urgente? O que é o circunstancial? Por quê? A razão da urgência, ou o motivo que está gerando a urgência, é fundamental. Por isso que você categorizar os tipos de urgência, imagine que você tem 5 projetos em andamento. Todos os projetos são importantes? Ou será que alguns deles estão na esfera total da urgência e outros são totalmente circunstanciais? Você se vê obrigado a fazer. Existe ali uma necessidade de ser feito, mas você gostaria de o quê? Não gastar o seu tempo. Mas, infelizmente, nesse momento, não é possível. Então, o que você pode fazer? A partir do momento que classifica as atividades, olha o que o sistema vai fazer. Eu vou ir fechando algumas telas aqui. Para a gente agora focar justamente nesse seguinte cenário. Ó. Várias atividades dos seus projetos, estão aqui, ó, seus projetos. Se fosse só um projeto, seria fantástico. Mas como a gente tem vários projetos, surge o problema de conflitos de prioridade. Eu quero fazer essa primeira tarefa aqui, que é urgente, ou eu quero fazer, na verdade, essa tarefa aqui, ó, que é importante, que está atrasada, que eu comecei a fazer no dia de ontem, já gastei 1h10 da 1 hora que eu planejei, mas eu posso entregar até o dia 9. Então, eu poderia pegar essa tarefa que está com status de atrasado e, na verdade, incluir ela lá para o dia 30. Ó. Comecei a fazer, mas agora eu quero terminar ela no dia 30. Então, você tem aqui uma possibilidade de replanejar o seu dia para ficar com uma lista de prioridades realmente viável de ser feita. Na medida que você vai concluindo, lá, tudo isso está alimentando automaticamente os planejamentos dos seus projetos. Agora vamos considerar a classificação do tempo. Essa atividade aqui, então, é uma atividade que migrou para a esfera da urgência, porque eu estou com excesso de prioridade para o dia, e essa daqui agora é uma urgência também. Já essa de arquivar documento, eu não tenho ninguém para delegar nesse momento, mas ela, para mim, é uma atividade de menor relevância, então circunstancial. Tudo que vocês estiverem alimentando aqui, ó, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer com que no seu projeto tenha esses indicadores da tríade do tempo, e quando você analisar por hora ou por quantidade de atividade, ele vai mostrar justamente também essa classificação do tempo. Então, isso é poderoso. Por quê? Ajuda a aplicar a tríade do tempo nos seus projetos. E aí você começa a ter um indicador de qualidade dos seus projetos. Um indicador que mostra assim, olha, esse projeto a gente entregou o resultado no prazo, mas foi muito estressante e a gente precisou deixar todos os outros sem fazer. Diante dessa necessidade da tríade, aí você pode usar o quê? O nosso timesheet, que seria o lista. Toda vez que você precisar de um relatório completo, detalhado das atividades, você acessa lista, e aí ele vai trazer para você aqui em cima, ó, possibilidade de filtros. Eu vou filtrar novamente, ó. Eu quero só urgente. E agrupado, organizado por projeto, por colaborador, eu posso definir o agrupamento. Posso escolher o período e poderia ver a urgência só de um projeto específico. Nesse caso, eu quero todas as urgências, ó lá, de todos os projetos. Eu vou definir aqui agora por colaborador, ou seja, responsável pela execução da atividade no projeto, e ele vai trazer para mim uma grande lista. Um dos trabalhos que a gente faz aqui é pegar o relatório de urgência e entender o que causou, e a gente começa a se antecipar em relação a isso, criando um processo, criando uma forma de que isso migre para a esfera da importância. Agora, reduzir custo circunstancial. A primeira tratativa que eu faria é o quê? É atuar no circunstancial. O circunstancial, ele tem a ver com desperdício. Ele tem a ver com aquilo que não deveria ser feito. Imagina você fazendo um retrabalho. O cliente te, né, envia uma série de demandas e você executou a demanda para o cliente, aí ele pede de novo para refazer, porque ele teve algum problema de organização dele lá e voltou para você. Então, você pode usar o circunstancial para mapear lá, ó, quantas horas planejado, quantas horas gasta, e isso aqui seria um custo no seu projeto de atividades que você poderia o quê? Descartar. Marcelo, mas várias delas não são possíveis de descartar.
será que existe uma forma melhor de fazer com que isso daqui seja feito sem gastar o seu tempo? Pensando em automação, automatização, terceirização, delegação, dizer não. Então, existem algumas alternativas. Nem todas são aplicáveis, mas eu acredito que algumas delas podem sim ser viáveis. Pessoal, considerando então a questão dessa classificação, análise, olha o que Peter Drucker fala para a gente. O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é a informação, é sempre o trabalho que precisará ser executado. Por isso, que considerando tudo que a gente viu aqui, eu quero deixar uma última dica e agora a gente responde as perguntas. Quero agradecer de verdade pelo seu tempo. Espero que esse conteúdo possa te ajudar. Nós vamos disponibilizar todos os arquivos, todos os materiais e ficam aí os nossos contatos. Além desses contatos aqui, que você pode solicitar para a gente alguma informação, algo que você precisa, dentro do Neutrid, você sempre pode contar com essa ajuda aqui, ó. O nosso suporte, tutorial, e pode agendar também para a gente se falar e você trazer ali as questões que estão aí atrapalhando os seus projetos e a sua produtividade. Eu quero mostrar mais uma funcionalidade também que pode fazer você ganhar muito tempo no seu dia, muitas horas. Como assim, Marcelo? Olha essa situação. Em algum momento eles acreditam que a gente ia deixar de usar e-mail. E hoje você precisa gerenciar atividades que chegam por e-mail, atividades que chegam no seu WhatsApp, atividades que chegam no seu Teams. A questão é, será que a caixa de entrada onde chega é o problema ou é a forma de você fazer, o como você trabalha em cada caixa de entrada? Eu seria irresponsável em dizer que aquela caixa de entrada que você usa, você não está sabendo usar ela direito. Seria muito irresponsável se eu partisse por esse princípio. Só que existem estratégias, táticas que você pode usar para que cada caixa de entrada funcione melhor no seu dia. Então, conta com a gente para lidar de uma maneira melhor, pensando o seguinte, cada projeto que você tem poderia ser uma pasta, talvez você já até use isso, e cada pasta dessa vai permitir que você tenha o quê? Tudo que trata daquele projeto. Só que é diferente ter a informação, algo que você vai reutilizar, daquilo que realmente a gente precisa para quê? Para a gente lidar com atividades no dia a dia. Olha esse conhecimento que eu deixei lá no início para vocês. Além dos livros, talvez alguns deles você vai desejar ler, imagine que eu quisesse capturar esse artigo para ler depois. Olha o que eu poderia fazer nesse sentido na minha agenda. Ó. Criar uma tarefa aqui muito rápida ó, e dar um Enter. Incluir uma atividade para fazer no meu dia aqui. O que eu poderia fazer também? Usar aqui ó, um bloco de notas e deixar aqui, ó, link do artigo. Então, o link do artigo do webinário. Vou salvar. E agora eu quero ter acesso a esse conhecimento. Eu venho aqui em anotação, localizo o link aqui, ó. E, na verdade, eu poderia deixar aqui dentro uma cópia desse artigo, porque se ele for removido, eu tenho aqui na minha base de conhecimento esse artigo. Então, aqui pode ser usado para compartilhar com a equipe, olha lá, e a equipe tendo acesso ao projeto. Você pode usar isso daqui como uma forma de... Você já utiliza alguma ferramenta, exemplo, OneNote ou Evernote no dia a dia? Sim, eu utilizo. E você pode explorar essa parte aqui para te ajudar a ter uma centralização nesse terceiro tipo de atividade que também é desafiadora no dia a dia. Você capturar ideias, capturar informações, capturar contatos e ter ali de uma maneira muito rápida, sem te atrapalhar naquilo que você estava focado em fazer. Você está executando uma atividade, quando a sua você fica pulando de uma atividade e outra. Devido à quantidade de projetos em andamento, quando chega no final do dia, você tem a sensação que o seu dia não rendeu, que não funcionou. Por isso, a última dica para a gente caminhar para as perguntas, que é o quê? A questão do planejamento. Quando você for para planejar, separa
compromisso de tarefa muito claramente como você quer usar o seu tempo. Porque são dois tipos de atividade que causam uma confusão, mas quando a gente alinha o conceito para que isso seja uma forma de comunicação, facilita muito. Hora marcada são os seus compromissos. Tarefas são as ações do seu dia que não tem hora marcada para fazer. E aí a ferramenta, ela vai te ajudar a fazer o seguinte, ó. Método, planejamento. Todos conseguem ter autogestão no Neutrid. Esse autogerenciamento, olha lá. Quantas horas por dia, se é atividade pessoal ou de equipe, como que está o planejamento para os próximos dias. Então, você pode arrastar as atividades para distribuir de uma forma que fique mais equilibrado o seu dia. Para que você não tenha a sensação de que você está sempre sobrecarregado. Porque se você olha para o dia seguinte, parte das suas demandas elas vão surgindo. Mas existe uma rotina que você tem que você pode estabelecer para que te ajude a lidar com as demandas inesperadas. Além disso, tudo que estiver atrasado, o sistema vai separar aqui para você no canto esquerdo, para que você possa, durante o seu planejamento, reprogramar isso, porque senão vira um grande problema. O atrasado, mais o planejado para o dia, mais os projetos novos que surgem para fazer algumas atividades no dia, vira um grande problema. Tudo que você tiver sem data vai ficar aqui no canto esquerdo. Ó. No entanto, que você pode até arrastar e deixar atividades que estão na sua agenda sem data, como se fosse o seu backlog. A qualquer momento, você pode levar novamente para o seu dia e lembrando que tudo que você está fazendo aqui, se a atividade ela tem os detalhes dos projetos, está movendo dentro do ambiente de equipe, está movendo dentro do projeto. E ainda você pode contar com um gráfico de papéis, que é o gráfico do seu equilíbrio. Você é o líder do projeto, mas tem momentos que você é o projetista, tem momentos que... Nesse caso, você tem aqui, papel membro da família, papel eu, todos, papel de estudante. Quando eu comecei a usar a ferramenta, o que me encantou foi pensar justamente na minha identidade. A identidade, nossa identidade, ela vai mudando com o tempo. Não só pela questão da idade, mas a questão mesmo do status, por exemplo. Você hoje é solteiro, depois você está namorando, noivo, casou. Então, você tem vários momentos da sua vida que, na medida que vai mudando as prioridades e vão surgindo vários novos projetos. Então, pessoal, para não me alongar muito, aqui em atividade, quando for um compromisso, hora marcada de início e término, você pode até incluir uma recorrência, se ele tiver essa repetição, aí você define a frequência aqui que você quer, da mesma forma a tarefa. Você precisa ter uma tarefa, um relatório semanal do projeto ou dos projetos, você vai dedicar 20 minutos, então vou deixar aqui ligado a esse projeto primeiro aqui, então ele já puxou para a minha categoria, quem que vai fazer, vou fazer para o dia de hoje, poderia até delegar, para o Marcelo, e aqui agora eu tenho essa gestão, poderia deixar algumas orientações para o Marcelo aqui embaixo, e quando eu salvar, eu deleguei para o Marcelo essa atividade. Como que o Marcelo vai receber essa atividade? Aqui no canto esquerdo vai chegar uma nova notificação. Tinha uma só, e agora vai surgir ali a segunda lá. Cada notificação dessa pode ser uma atividade a ser realizada ou não. Mas quando chegou essa notificação, ela já foi para mim, para minha lista de prioridade. Já está aqui na minha lista. E agora eu posso decidir sobre a execução dessa tarefa. Ela aqui, Comecei a fazer aqui, concluir, quem delegou para mim recebe uma notificação que foi feita. Aqui embaixo, existe agora o Predict, que é essa funcionalidade aqui, de preencher automaticamente todos os campos da sua atividade lá. Ele reconhece o projeto, reconhece a categoria, aí você pode classificar, ele até reconhece o tempo médio que você usa aqui, E sem eu precisar preencher todos esses detalhes, como que eu fiz? Simplesmente encaminhei um e-mail. Como a caixa de entrada de e-mail quase nunca para, né? Vai chegando de várias atividades durante o dia, olha o que a gente pode fazer. Tá aqui, Pegar esse e-mail, transformar ele, em uma tarefa, simplesmente encaminhando para esse e-mail aqui, task@neutrid.com.br. Se eu colocar uma hashtag aqui e o nome do projeto, ele já vai para dentro do projeto. Quando eu envio,
gerou para mim uma tarefa para o dia de hoje, aí eu posso editar essa tarefa, classificar o tempo, só que o sistema agora tem o predict. Ele vai preencher automaticamente, porque esse tipo de atividade, existe um padrão ali que sempre se repete. Pessoal, então, vamos para as dúvidas e perguntas. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Fique à vontade para mandar novas perguntas e novas questões aí. Deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui o chat. Então, nós vamos ter a gravação desse webinário. De alguma forma, eu vou pegar aqui agora. Vamos lá. Vou pegar essa primeira que já apareceu para mim, tá, pessoal? Quando eu tenho que interromper uma tarefa, exemplo, por uma questão urgente, onde eu tenho que ir para informar isso? Então, é um comando muito rápido e simples, tá? Qual comando que é esse? Você iniciou a tarefa, você foi interrompida, basta você clicar nesse botão de pausar. Olha lá, ó, iniciou, está em execução. Você pode até usar aqui, ó, em configuração, ele ocultar aquilo que você já fez. Porque na medida que você vai executando, ó, vai ficando só o que resta para fazer, e nessa situação específica, ó, deu play, foi interrompido e precisa registrar essa interrupção, ó, dá Enter. E se você der play nessa tarefa que surgiu, o que o sistema faz? Ele pausa que você estava executando. Deixa eu ver o que o pessoal mandou mais aqui. Aqui. Barra de rolagem tem hora que ela some. Olha, o Maurício mandou que tem 27 projetos. Então, como participar do grupo do WhatsApp? Um dos caminhos é você vir direto no seu Neutrid aqui, ó, nessa notificação, nesse sino que está no canto esquerdo. E aí no canto direito aqui, ó, vai ter o nosso grupo de WhatsApp. Uma outra forma é só você pedir mesmo no nosso suporte e a gente fornece aí para você. Deixa eu... Zoom, ele tem hora que a barra de rolagem ela oculta aqui de uma forma que dificulta um pouco, mas já deu certo. Então, vamos lá. A Márcia Evangelista. Quando eu tenho que interromper uma tarefa, então essa foi respondida, né? Consigo medir a produtividade do time dentro de um período? Sim, viu, Renata Morgado? Com certeza. Ajudaria o time Scrum construir um sprint backlog mais efetivo e executável? Sim, com certeza, e pode confiar que funcionaria extremamente bem, tá? Se precisar contar com o nosso apoio aí para visualizar um exemplo. Pastor Serri falou o seguinte: posso formar equipes com pessoas que não usam o Neutrid? Trello, por exemplo, interagir com eles? Então, o que, que a gente vê e pode ser feito nesse momento? Para usar o Neutrid, tem que ter uma conta ativa, tá? Então, só é possível usar o Neutrid depois do período trial, né, aquele período teste, com uma conta ativa. E aí você pode incluir na equipe. Agora, antecipando a uma pergunta até que você mandou lá no e-mail, você pode usar na sua agenda as tarefas de follow-up. Se alguém precisa fazer algo e a pessoa não usa o Neutrid, você cria para você uma tarefa FUP, né, que seria o follow-up, com aquilo que você está aguardando. E você coloca no seu dia, no momento que você vai tomar alguma ação, se a pessoa não te der retorno. Então, você gerencia o laço aberto na sua agenda, porque a pessoa pode usar o sistema que ela quiser, mas na sua lista de prioridades ou na sua lista de tarefas, vai vir uma tarefa de acompanhamento daquilo que outra pessoa está fazendo. Se a pessoa usa o Neutrid, resolve isso, não precisa. Se não usa, você gerencia na sua agenda, através de tarefas de follow-up, você pode usar até uma categoria para categorizar esse tipo de atividade. Você pode usar até a tríade do tempo também para mapear isso, se você precisar. E, por fim, você coloca ali uma abreviação que sinaliza claramente que aquela é uma tarefa de terceiros. No caso do Trello, você pode importar do Trello uma única vez para o Neutrid e ele vai trazer todo o planejamento do Trello para o Neutrid, de uma forma estruturada. Só que depois não fica integrado. Posso formar equipes com pessoas? Então, isso aqui já foi respondido. A Márcia falou que não é à toa que eu não consegui avançar, está muito limitado o meu acesso ao que preciso. Márcia,
Na minha cabeça eu tenho desenhado o que preciso, mais detalhado, mas não consegui sair do lugar. Então, Márcia, se você usar a conta intermediária, ela já vai te permitir aplicar tudo que você viu aqui. E se você criar um projeto para você de implementação do Neotrid na sua vida, tendo acesso a esses materiais e todos os outros que já existem, você vai ver que no decorrer dos períodos, né, o tempo vai passando, você vai naturalmente fazendo com que a ferramenta funcione no seu dia a dia de uma forma que você considere a ferramenta uma das tecnologias para gerir a sua produtividade, o seu tempo, mas o método, esse livro da Tríade do Tempo, apoiando e ajudando ali, né, a pensar de uma forma metódica a gestão do tempo focado no importante. E o terceiro ponto, essa consciência, né, essa questão de olhar para tudo que está acontecendo e considerar que a gestão de tempo é uma ferramenta para ajudar a gente a realizar projetos, realizar várias atividades no nosso dia a dia, só que agora, levando em consideração que o mercado evoluindo e sempre surgindo algo novo, a ferramenta Neotrid, ela já está na sua versão 7.0 beta, e ela, mais uma vez eu vou reforçar isso, ela é pensada, idealizada, estruturada para trazer para a gente funcionalidades que aumentem a produtividade. Olha, eu estou acessando aqui mais uma vez essa nova versão, olha lá. Então, aqui em cima, ó, você vai poder contar com a inteligência artificial te ajudando a ser mais produtiva. Você pode usar papéis, categorias, data final, sem data, ou seja, você personaliza o seu Neotrid para que ele traga para você, no seu dia, só aquilo que não te distrai. Só aquilo que efetivamente existe uma necessidade de estar no seu campo de visão. Porque se não tiver necessidade de estar aqui no dia de hoje, você pode ter isso planejado para outro dia, sem data. Deixa eu ver mais o que o pessoal mandou aqui. É isso aí, bora evoluir. Pessoal, então eu vou encerrar a gravação. Fico aqui mais uns 2 minutinhos para responder qualquer dúvida, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Mais uma vez, todo esse material vai ser disponibilizado, os slides, os arquivos, tá? Formulários. E até uma próxima. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo.